Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Gente, eu tô numa dificuldade de encontrar o meu formato de conteúdo. Eu acho que isso deve ser natural no início, né? Como uma forma de autoconhecimento. Mas eu sempre penso numa linha de conteúdos e eu acabo não curtindo tanto fazer os vídeos naqueles formatos. Acho que não transmite muito bem quem eu realmente sou ou as ideias que eu quero passar para vocês, então eu fico quebrando a cabeça. Agora estamos começando uma nova estratégia por aqui. Não é bem estratégia, é que assim, gente, na produção de conteúdo, eu quero aqui trazer mais a minha vida pessoal, né, mais a Rayane realmente como pessoa e todas as minhas facetas e formas de viver, principalmente esse lado de tentar construir um estilo de vida com menos ansiedade, que é o oposto do que a maioria de nós cultiva e vive, né, a gente vive muito no caos, na correria, pelo menos aqui em São Paulo é assim. Mas eu quero ir contramão mesmo, né, construir uma realidade diferente, eu quero compartilhar isso aqui com vocês, porque eu acho legal. Eh, Só que aí eu fico quebrando a cabeça, né, de que forma eu vou mostrar isso? De que forma eu vou mostrar a minha realidade agora? Eu pretendo trabalhar com quadros, e hoje estamos no quadro, um pouco mais reflexivo, então onde a gente vai vir, sentar com a nossa xícara de chá e conversar. Então a ideia é aprofundar em alguns assuntos importantes, principalmente da minha trajetória em relação à ansiedade. Inclusive, hoje eu vim aqui para a gente conversar especificamente sobre uma forma que eu tentei enfrentar a ansiedade, que muitas pessoas tentam agir dessa maneira, só que na verdade isso só engana, isso não resolve o problema em si, que é o isolamento como uma ferramenta de proteção. Quando eu tinha ansiedade, gente, por que que a gente tem muita ansiedade? Porque a gente tem medo, tá? A ansiedade e o medo andam juntos, né? O medo é o que você sente no momento em que você realmente vê algo perigoso, né? E a ansiedade é o medo, só que antecipado das situações. Então a gente pensa em algo que pode acontecer no futuro e a gente já começa a sentir medo agora. Por algo que vai acontecer depois, se acontecer, né, entra esse ponto, esse porém. E eu tinha ansiedade generalizada, a ansiedade generalizada, ela é um medo que não tem muito um foco, né, tem gente que, por exemplo, tem fobia específica de avião. A pessoa ela vai ficar muito ansiosa só de pensar no fato dela ter que andar de avião. Isso pra ela já é algo apavorante, só que ela só sente essa ansiedade muito forte quando é relacionado ao avião. As outras coisas do dia a dia é de boa. A ansiedade generalizada, gente, já é com tudo, a todo momento, constante. E vai ficando cada vez maior e dominando cada vez mais a nossa vida. Então eu realmente tinha medo de muitas coisas. E o que que eu fazia para evitar o sentimento de ansiedade? Eu evitava fazer tudo aquilo que me dava medo. Então eu tinha medo de sair na rua, porque eu achava que ia ser assaltada a qualquer momento. Eu parei de sair na rua. Ou eu tentava pelo menos parar de sair na rua, porque eu tinha que ir trabalhar. Então eu ia trabalhar e o caminho inteiro até o trabalho era angustiante. Eu ia sofrendo, com medo, assustada, apavorada, o caminho inteiro. 1 hora até o trabalho para ir, 1 hora para voltar com medo. Eu também tinha muito medo do futuro em relação ao trabalho, então em realmente, gente, ganhar dinheiro para pagar as contas, né. Então eu passava todos os dias também apavorada, angustiada, pensando em formas de conseguir aumentar a minha renda. Eu vivia 24 horas no pavor, tá, era assim, 24 horas. E eu ia evitando esses problemas, então eu evitava sair na rua pra não sentir o medo de sair na rua. Eu evitava, às vezes, o trabalho pra não ter que sentir o medo do trabalho. O que que eu fazia? Ficava o dia inteiro assistindo série, e aí não fazia o que eu precisava fazer, porque fazer o que eu precisava fazer era sinônimo de sentir muita ansiedade, porque eu ficava pilhada no trabalho, então às vezes eu procrastinava isso pra não sentir a ansiedade, e aí ficava o dia inteiro trancada dentro de casa, assistindo série e comendo porcaria, né, comendo muitos doces, porque era um conforto. A série, o doce, faziam me sentir melhor em algum momento, porque é gostosinho, né, gente, não tem como a gente negar. E era isso, eu ia me isolando e
Isso também fez eu perder contato com as pessoas, fez eu perder contato com o mundo, e eu sentia que eu estava me protegendo. Só que, apesar de eu sentir que eu estava me protegendo e eu fazer tudo isso para eu não me sentir ansiosa, que é qual que era o objetivo final disso, galera? Não me sentir ansiosa, tá? Eu não queria me sentir ansiedade, porque ansiedade é horrível, né, vocês sabem, taquicardia, você ficar o tempo todo pilhada, em estado de alerta, ninguém merece. Só que qual que é o problema dessa estratégia de isolamento? Ela parece que ela tá te protegendo, parece que você está inclusive melhorando, porque você tem ficado menos ansiosa, só que a gente tá ali com um pé mais perto da depressão. A gente começa a desenvolver sintomas depressivos, galera, porque o ser humano ele não foi feito pra ficar isolado. Não foi feito pra ficar dentro de casa assistindo série, comendo porcaria. E aí a gente começa a desenvolver outros problemas de saúde e inclusive a depressão, porque você começa a ficar apático, você não tem mais vontade pra fazer nada. Porque, eu gostava de ir para o parque, só que, cara, toda vez que eu vou ir para o parque, aí no caminho eu fico apavorada de acontecer alguma coisa comigo, enquanto eu tô treinando eu fico apavorada de acontecer alguma coisa comigo. E aí todas as coisas que tinham prazer e cores na vida param de ter prazer e cores. A única coisa que me dava conforto era de verdade, ficar deitada assistindo TV e comidas gostosas. Isso me fazia ter prazer na vida, só que é aquilo, vai degradando o corpo de outras maneiras, né, fisiologicamente falando, foi aumentando, ganhei muito peso, né, eu ganhei 10 quilos em 1 ano, e comecei a ter vários outros sintomas, né, problema para dormir e afins que foram ali degradindo a minha saúde. E também me levou sim, gente, a ter comportamentos depressivos, né, no meu ápice do transtorno de ansiedade, eu estava realmente ali a um dedo, se não já estava ali já sei lá, num início de depressão, né, porque eu não fiquei muito tempo assim, fiquei um pouco, mas eu já estava com pensamentos realmente de não estar mais aqui, não queria, não aguentava mais, ficava o dia inteiro sofrendo, todos os dias eram muito tristes, infelizes, eu não era nem que era triste, era realmente, tipo, uma apatia, eu olhava para o mundo tá, não quero fazer nada, viver, sentir, conviver, não tô afim. Pra mim era realmente assim, não tinha mais sentimentos envolvidos, nem de tristeza, nem de alegria. E isso é um dos sintomas, né, da depressão, então eu precisei realmente ali, naquele momento, né, eu cheguei na verdade nesse hábito por conta dessa minha escolha de isolamento, mas aí eu precisei mudar, que foi quando eu já contei isso aqui pra vocês diversas vezes, quando eu virei a chavinha, de como que foi o momento, mas qual foi uma das maneiras diferentes de encarar a ansiedade que me fizeram de verdade diminuir a ansiedade? Enfrentamento, galera, real, coragem. Precisei desenvolver coragem. Que é o oposto do medo, né. Pra gente enfrentar o medo, a gente precisa de coragem, não tem outra, não tem como de outro jeito. Fugir não resolve, aquilo dá aquela falsa sensação de que você tá melhor. Só que na verdade, você só tá melhor porque você não tá passando pelas situações que te gatilham a ansiedade. A primeira oportunidade, que é igual a pessoa que tem medo de avião. Ela vai se sentir bem, enquanto ela não precisa andar de avião. Se acontecer de, sei lá, surgir uma oportunidade super legal dela conhecer um outro país, uma cultura linda, rica, que ela ficaria muito feliz na viagem, só que ela vai precisar andar de avião, vem todo o pavor de novo, e não é isso que a gente quer. E a gente precisa entender que o medo também, a maior parte deles, galera, são reais, tá. A maior parte dos medos que a gente tem são medos que não precisariam existir. Eu era uma pessoa que tinha muito medo de cachorro. Eu achava que cachorro ia atacar qualquer um a qualquer momento que eles não pensavam, tá, e que eles eram raivosos. É essa a minha ideia de cachorro. É verdade isso? Principalmente pra quem tem pet aí. Vocês acham que cachorro é assim, que eles vão atacar todo mundo a qualquer momento? E eu pensava assim, quer dizer que porque eu penso desse jeito, porque eu tenho esse medo, o meu medo ele é real? Não, foi isso que eu comecei a trabalhar, tanto é que hoje eu já não tenho mais tanto medo de cachorro. Eh eu não sou a pessoa que vai ficar muito perto, porque eu ainda não tive muito contato, né, nunca tive um cachorro, mas hoje eu já sou mais aberta, eu me aproximo, eu dou espaço, eu sei que ele não vai me atacar sem um motivo, sem uma razão ali, né, presente, só se tiver alguma coisa acontecendo com ele, mas é algo que é fora da realidade comum.
A maioria não vai atacar do nada, tá? A maioria tá vivendo a vida feliz. E aí só vai atacar se eles sentirem que tem algum perigo, se eu fizer alguma coisa pra eles. Então eu precisei raciocinar por trás. A mesma coisa do assalto. Por mais que eu moro em São Paulo e que tenham muitos assaltos de verdade, não quer dizer que toda vez que eu for sair na rua eu vou ser assaltada. E não quer dizer que isso também esteja sob o meu controle. Hoje eu saio na rua, eu corro na rua, eu fico 2 horas correndo pelas ruas do bairro e afins. Óbvio, pode acontecer. Mas não quer dizer que vai acontecer a todo momento, eu vou deixar de viver por conta desse medo. Então eu precisei encarar a realidade, olhar para os números, para os dados e entender que, cara, tem muita gente andando na rua e a maioria, né, não é assaltada, não sofre violência. A maioria das pessoas não se acidentam em avião, a maioria das pessoas não ficam presas no elevador. Então eu precisei começar a olhar para os dados e agora encarar. No início foi difícil, a primeira vez que eu saí na rua, que eu toda vez que você vai fazer, né, algo novo, bate aquele pavor, o medo, assusta, mas você precisa tornar aquilo frequente. Eu comecei a correr com uma certa frequência na rua. Hoje, pra mim, correr na rua é de boa, sinto absolutamente nada. Pra andar na rua, pra ir pra academia, pra ir para o mercado, isso aqui é de boa. E antes eu ficava apavorada, gente, apavorada pra sair. Eu vou. E é aquilo, preciso viver. Preciso viver, porque se eu não viver, eu vou adoecer. Era essa a questão. Então, comecei a enfrentar, e fui enfrentando um medo de cada vez. O medo de sair na rua, o medo do futuro, né, das coisas não darem certo, vou arriscando. Todos os dias, cara, é um arrisco. Eu tento pensar sempre muito no agora, né, então o que que eu posso fazer agora? Não importa, se der errado amanhã, sabe esses "e ses" que a gente vive quando tem ansiedade? Não importa, tô nem aí. Não penso no "e se", eu penso: "O que que você quer agora? Vamos fazer então? Vamos fazer acontecer?". Essa é a minha regra agora do de viver, né. "Ah, cara, a vida é uma só, a gente tem que fazer, mas se der merda, paciência, paciência, já tá, entendeu? Já tá tudo cagado mesmo, então vamos fazer acontecer. Vamos tentar construir a vida que a gente quer, viver do jeito que a gente quer". Cara, eu quero muito, sei lá, fazer viagens. Eu tenho muito esse sonho de conhecer vários lugares. Ainda não tá na minha realidade por questões financeiras e de rotina, né, de trabalho que eu ainda tô me estruturando, a empresa é nova. Eu vou até ter que falar um pouco mais sobre isso, né, como eu construí a minha empresa, por que que eu construí minha empresa pra vocês. Eu vou ter um quadro sobre isso aqui também, se tudo der certo, se eu me identificar também, porque é aquilo, gente, eu tô testando os formatos, vendo como eu me sinto bem. Eu adoro abrir aqui a câmera e conversar com vocês, então eu espero que isso aqui funcione. Mas é isso. Dessa forma, enfrentando os medos, enfrentando os obstáculos, eu fui me sentindo menos ansiosa para as coisas, percebendo que, cara, não precisa ter medo. Você pode viver. Assim, pode acontecer de um dia acontecer alguma coisa, por exemplo, sei lá, eu sair na rua e eu realmente for assaltada, e isso me gerar um pavor novamente, pode acontecer. Mas a gente vai lidando com o problema de cada vez. Esses "pode ser", "se acontecer" e afins, é a ansiedade falando dentro da gente, né. Então vamos viver o agora. Agora tá tudo bem, está dando tudo certo, estamos vivendo bem. É isso, se surgir algum problema lá na frente, a gente resolve o problema quando ele aparecer. Ai, gente, é isso. Queria só vir conversar um pouco sobre esse momento, principalmente se vocês estiverem passando por isso, que eu sei que é um comportamento natural de quem tem ansiedade, esse isolamento para evitar esse sentimento, é uma forma de proteção, só que é que isso. Só passei aqui para avisar que isso não é eficiente, tá? Se você faz isso hoje com você, saiba que não é a melhor maneira. A melhor maneira é criar coragem, vergonha na cara e enfrentar cada uma dessas questões. Falo vergonha na cara, porque a gente se protege demais, né, a gente evita muito as coisas difíceis, as coisas que vão gerar um sentimento ruim, e a gente não pode ficar evitando isso pra sempre. A gente é forte, galera. Durante a minha especialização, eu descobri a resiliência, e eu descobri que o ser humano é resiliente. Que louco! Porque eu achava que todo mundo era vulnerável, porque eu sou vulnerável, né, eu sou uma pessoa extremamente sensível, cara. Qualquer coisa que acontece em mim é um surto, mas eu descobri que a natureza do ser humano é ser resiliente. Quando a gente olha para os dados, para os números, para as pessoas em geral, a maioria vai lidar bem com os desafios, né, não vai impactar de forma tão grandiosa a ponto de desenvolver um transtorno. E aí eu comecei a perceber que tá, talvez você não seja tão sensível assim, porque você não é diferente, total, das outras pessoas.
Você é e não é diferente. Então, talvez dê pra você ser forte. Vamos tentar ser forte? Foi mais ou menos esse o raciocínio que eu tive. Espero que a conversa tenha sido útil para vocês, de alguma maneira, que tenha feito vocês refletirem sobre a maneira como vocês estão aí agindo no dia a dia, e a gente se vê no próximo vídeo. Eu faço chá, mas eu não consigo fazer 2 coisas ao mesmo tempo, né, então vou tomar agora, porque durante o vídeo falando eu perco muito raciocínio. Mas é isso, turma. A gente se vê então realmente no próximo vídeo.